Bom, live surpresa, que na verdade eu não sei faz quanto tempo que eu venho prometer live, porque eu prefiro gravar em formato de live, depois eu converto e vou colocar no meu canal do YouTube, né, para que as pessoas possam acessar e esse vídeo ficar registrado. Há muito tempo que eu venho falando que eu iria fazer uma live, uma aula, gravar algum vídeo falando sobre rejeição. Quem estava me acompanhando nos stories lembra disso, vai saber disso. Eu acabei que não fiz, não honrei com esse compromisso. Bom dia, Júnior. Bom dia, Clarice. Daqui a pouco estamos juntos, treinando. E aí, eu tava aqui terminando meus estudos, né? Terminando de fazer todas as... Pati, Vi! Fazendo meus estudos aqui, né? Sobre as ferramentas que eu quero colocar dentro da mentoria para melhorar cada vez mais o atendimento para os meus clientes, pacientes e alunos. E eu lembrei aqui, porque eu fui pegar minhas anotações, que eu precisava fazer essa live, gravar esse vídeo, falando sobre um tema que eu falei há um pouco tempo, sobre rejeição. E por que sobre rejeição, Ignis? Não é nossa, será, né? Não é triste, não é pesado, mas é importante a gente falar sobre isso. Por que é importante a gente falar? Porque um dos maiores medos que nós temos, e pode ser que talvez a gente não assuma isso, mas é importante a gente assumir, é importante a gente reconhecer, nós temos muito medo de ser rejeitado, mas muito medo. E a rejeição, ela nos causa alguns danos emocionais que, se nós não curarmos, se nós não entendermos, isso vai atrapalhar o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, sejam eles afetivos, familiares e profissionais. Então é importante falar sim sobre isso, porque é dessa forma que a gente vai conseguir esclarecer e trazer luz para isso. E quem sabe eu possa estar ajudando você aí a olhar para isso e se curar e começar um processo de cura, um processo de transformação. Um processo que vai te ajudar a melhorar a relação que você tem com você mesma e posteriormente melhorar a sua relação que você tem com outras pessoas e com o mundo. Porque eu percebo muitas relações em qualquer âmbito, tá? Seja profissional, pessoal, familiar, enfim, que as pessoas estão tendo muita dificuldade de se relacionar. Mas por quê? Porque elas vão para relacionamentos, elas entram em relacionamentos totalmente, né, doentes emocionalmente. Quando eu falo doente emocionalmente, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de que chega a casos de depressão e tal. Não, nós perdemos a habilidade de nos enxergar, de internalizar, de olharmos para nós mesmos. A gente não faz isso. Agora há pouco, bem na partezinha da manhã, eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida que faz parte da minha vida. E aí ela expôs algumas situações pra mim. Eu falei assim, olha, tá na hora de você começar a olhar pra você, olhar mais pra dentro, que é o trabalho que eu venho fazendo comigo, que vocês já estão acompanhando há alguns meses, que eu precisei fazer isso. Eu acho que chegou o momento de eu começar a olhar mais pra dentro. E eu tenho tido resultados muito bons. Então nada mais justo. E eu sempre falo que quando eu aprendo algo, quando eu valido algo, quando eu acho que aquilo fez bem, e eu acho que eu tenho que compartilhar com outras pessoas também. Então eu vou compartilhar com vocês a respeito dessa questão, que é a rejeição, né? Que muita gente pode falar assim, eu não me sinto rejeitado. Será? Hoje não é que a gente não se sente, mas a gente morre, o nosso medo, a gente foge de ser rejeitado. E no fugir de ser rejeitado, a gente praticamente começa a varrer um monte de coisa que a gente podia estar curando na gente para baixo do tapete. E uma hora esse monstro, essa sujeira toda, ela vai sair. E aí a gente não vai conseguir lidar com o tamanho da sujeira ou com o tamanho do monstro que a gente vai colocando para dentro do armário, para debaixo do tapete. Aí vocês escolham isso. Então vamos lá. Uma experiência minha, vou começar partindo de uma experiência minha sobre rejeição que eu vivi recentemente, não tão recentemente, mas algum tempo atrás. Mas eu só fui entender isso, né, no final do processo. Então, foi importante essa experiência, embora mal sucedida. Foi mal sucedida em que sentido? Mal sucedida em que sim, fui rejeitada, né?
fui rejeitada, né? E me senti rejeitada. Mas, né, quando eu olhei pra essa situação, tirei uma lente, aquela lente de tipo, ai, porque eu tô sendo rejeitado, o que será que eu fiz de errado? Ai, por quê? O que eu não tô fazendo de certo? Quando eu tirei essa lente e vi por uma outra lente, eu comecei a entender que eu precisava, na verdade, que essa situação que chegou pra mim, né, veio pra me mostrar que eu precisaria melhorar a relação que eu tinha comigo mesma. Que eu precisava olhar o que eu estava rejeitando em mim, que estava fazendo com que eu atraísse esses tipos de relacionamento, de pessoas que me rejeitam, né? Eu vou falar a palavra rejeita, mas vocês vão achar, nossa, não consigo imaginar, Igris. Mas sim, diariamente, de certa forma, nós vamos sofrendo rejeições, de alguma forma. Mas eu vivi uma situação, né, da qual eu gostei demais de uma pessoa, conheci uma pessoa, gostei dela, não tive um relacionamento com essa pessoa no sentido, né, de me relacionar afetivamente, mas foi algo no sentido emocional. Eu não sei se vocês conseguem conceber isso, né? Então, quando você gosta de alguém, quando você ama alguém e quando você entrega algo entrega o seu amor, o seu melhor para alguém, e essa pessoa te rejeita, vocês imaginam o que não acontece com você? Você começa a se sentir impotente, você começa a se sentir fracassado, você começa a se sentir inseguro, você começa a se perguntar e a questionar os seus valores, não é verdade? E foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento em que eu comecei a me questionar quanto mulher. E vocês sabem que eu venho fazendo já há algum tempo todo um processo de reconstrução do meu feminino. De ser uma mulher mais feminina, de deixar aquelas crenças a respeito do que é de fato ser mulher, para ser mulher na essência e na natureza. Eu falo isso, eu ensino isso, eu bato muito nessa tecla. Então, e eu vinha fazendo esse processo de reconstrução e de construção de uma nova Ignis mais feminina, mais mulher, alinhada com a natureza e com a essência feminina. E nessa relação, vamos dizer assim, não foi relacionamento, mas relação, eu cheguei a questionar de fato a minha natureza feminina, porque eu fui rejeitada como mulher, né? Então você imagina, eu falo assim, mas nossa, eu estou sendo rejeitada como mulher. E eu cheguei a duvidar ainda do caminho, do processo que eu estava seguindo. Porém, eu fiz algumas anotações aqui, né? Então o que acontece? Mas como é que eu enxerguei isso? Como eu sou uma pessoa, sou terapeuta, né? Observo muito, mesmo quando eu estou me relacionando com alguém, eu estou também observando essa pessoa, as atitudes dela, o padrão de comportamento, as emoções que ela tem, como ela se apresenta pra mim, né? Então, e eu acabo conversando bastante, e aí eu acabei entendendo um pouco da história, e aí eu fui entender que esta pessoa da qual eu iniciei uma relação, ela foi uma pessoa totalmente, ela se sente rejeitada. Ela se sente rejeitada pelo mundo, ela se sente rejeitada pelas pessoas próximas a ela, e ela só entende o afeto, ela só entende o amor a partir da rejeição. Por quê? Porque é só assim que ela aprendeu que os outros gostam dela. Então, quando chega alguém com um amor genuíno e verdadeiro para entregar, que foi o meu caso, eu cheguei, olha, tá aqui o meu sentimento, o meu amor, eu amo você de graça, gratuitamente, por quem você é, com todos os seus defeitos, né? O que aconteceu? Essa pessoa me rejeitou. Por quê? Porque ela só consegue entender o afeto a partir da lente da rejeição. Porque ela também se sente rejeitada pelas pessoas próximas a ela. Eu não vou, né? As pessoas que estão próximas a ela. Então, quando chega alguém, ela não consegue entender que alguém pode puramente entregar algo sem que ela tenha dado algo em troca, né? A pessoa não consegue. Então, quando uma pessoa está ferida, se sentindo rejeitada, se sente insegura, se sente fraca, se sente impotente, quando alguém entrega algo de bom para ela, ela não acredita naquilo
né? Ela acha que aquilo é impossível e improvável. Então ela também rejeita aquele tipo de amor, porque ela não acredita que seja possível que alguém o ame, que a ame, né? Daquela forma genuína, gratuita e sem interesse algum. E ao me deparar com essa situação, eu precisei fazer uma leitura. Eu falei assim, mas por que o que me fez chegar nisso, né? O que me fez? O que eu preciso aprender com essa relação? E não é sobre o outro. Eu não preciso aprender sobre o outro, eu precisava aprender sobre mim. E quando eu comecei a me questionar o que eu preciso aprender com isso, para onde eu preciso olhar, que eu não estou olhando, o que eu preciso entender sobre mim para poder curar, para poder evoluir, para poder me desenvolver, né? E o que eu entendi? Quando o universo, Deus, chamem do que vocês quiserem, mas eu vou falar, quando Deus me apresentou isso, o que ele quis me mostrar? Ele quis me mostrar de uma forma muito potente quais eram as partes de mim que eu precisava acolher. E o que eu entendi? Uma hora eu pensei, eu falei, gente, né? Mas se eu sou capaz de amar uma pessoa com todos os defeitos que ela traz, com todas as limitações que ela traz, com todos os problemas e também com todas as qualidades, será que eu estou me amando e me gostando na mesma proporção? E foi aí que deu um estralo em mim. E o que eu percebi? Eu percebi que eu não me amava, não me aceitava. Eu era extremamente rígida e rigorosa com as minhas limitações, com as minhas sombras e com os meus defeitos. Então, ou seja, eu rejeitava em mim as minhas próprias coisas, eu não acolhia. Então eu não me amava de fato. Sabe aquela história do amor próprio que a gente fala, né? O amor próprio não é aquela coisa vendida aí pra vocês, que eu acho tão bobo, que no final acaba sendo egoísta, né? Mas não, eu percebi, eu olhei pra dentro de mim, eu olhei pras minhas partes escuras e pras minhas sombras e notei que de fato eu não me amava na mesma proporção, que eu entreguei amor para uma pessoa com limitações e defeitos e sombras, tanto quanto as que eu carrego. Então, por que essa situação se apresentou para mim? Não sei se vocês vão conseguir entender. Exatamente para que eu me olhasse e falasse assim, opa, Ignis, você também não tá fazendo o trabalho, você também não tá se dando o amor que você precisa se dar, que você precisa se curar, que você precisa se melhorar, para que você possa ter uma relação mais saudável com você mesma, para que assim você possa se relacionar de forma mais saudável com os outros. E os outros não é só de forma afetiva. Quando a gente olha pra gente e entende isso, automaticamente a gente começa a fazer um trabalho de melhora nesse sentido, isso vai transbordar, isso vai fazer com que a gente melhore o nosso olhar e os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Deixa eu ver o que faltou aqui. Isso, aqui ó. Por exemplo, eu, Ignis, eu não me achava, né? Até outro tempo atrás, ainda venho trabalhando isso, eu não me achava digna de receber amor. Né? Eu sei que eu queria dar, eu queria entregar, eu queria servir, eu queria ser ali, aquela pessoa que estava lá, entregar o meu amor na máxima potência, não só para essa relação, mas para as pessoas à minha volta, para minha família. Mas, e eu, né? E eu me sentia, qual que era o meu senso de valor? Eu me sentia digna de receber um amor? Não, você sabe por que eu não me sentia digna? Porque eu mesma não me olhava com o mesmo olhar que eu olho para as outras pessoas, ou que eu olhava para essa relação, que de fato foi uma entrega do ponto de vista emocional, de, né, falar assim, não, eu amo independente de, eu decido por isso, eu faço essa escolha, e não me importa, né, eu vou arcar com as consequências dessa escolha, dessa entrega e desse amor. Isso é o amor genuíno. Mas eu entregava isso pra mim? Eu não entregava esse tipo de amor pra mim. Muito pelo contrário, comigo, eu ainda sou, mas vem curando isso. Eu era extremamente rígida, extremamente brava, extremamente
Não, tipo assim, não, igreja, você tá errado. Não aceitava os meus erros. Ficava muito puta quando eu errava em qualquer coisa, né? Seja do ponto de vista emocional ou do ponto de vista aqui na realidade concreta. Então eu me cobrava demais nesse sentido. E ao se cobrar demais, querer ser perfeita demais, não se permitir errar, o que acontece? Eu não me amo. Porque eu não acho que o que eu estou fazendo está correto e eu não gosto de mim quando eu erro. Entende? Não sei se vocês conseguiram acompanhar até aqui. Então, o que acontece, né? Quando as relacionamentos e relações, eles vêm pra gente exatamente para mostrar o que precisamos melhorar e curar em nós. Quais são as partes ali dentro da gente que nós precisamos melhorar e curar para que a gente possa ter uma vida mais, os outros relacionamentos mais saudáveis. A gente nunca vai estar isento de se relacionar, a gente vive num mundo social, é impossível, embora muitas vezes eu falo, nossa, eu não queria lidar com ninguém, mas não tem jeito, né? Nós estamos aqui, não tem como. E ainda o meu trabalho ainda é lidar com a pessoa no sofrimento dela. Então como é que eu posso falar, eu não quero lidar com ninguém? Não tem como. Então o que eu preciso fazer? O que eu sempre olho quando eu vejo que uma relação me incomoda, quando eu vejo que uma pessoa se apresenta pra mim numa situação e eu me vejo resistente àquilo de certa forma reverbera negativamente dentro de mim, eu não fico com raiva da pessoa. Eu olho e falo, calma, o que tá querendo me dizer? É comigo ou é só uma frustração? Às vezes pode acontecer de ser uma frustração da pessoa e ela tá vomitando em mim, mas às vezes também tá sendo a vida me mostrando o que é, pra onde que eu preciso olhar em mim, né? E me melhorar, e me desenvolver. E assim, outra coisa também. Por exemplo, Ignis, então tá, você viveu esse relacionamento aí, essa relação aí, e agora? Como é que tá isso? E agora que isso não existe mais, isso não é que não existe mais, não faz parte mais da minha vida, porque foi um aprendizado, né? E quando eu olho, volto e rebobino e vejo tudo o que aconteceu, cada vez que eu olho para essa situação, eu aprendo ainda mais com ela. E uma coisa que é importante, quando alguém te rejeita, ou quando algo te rejeita, não fique com raiva, não fique zangado. É aquilo que eu falo. Olhe para aquela situação e veja o que ela quer te mostrar. O que eu não tô aceitando em mim, o que eu tô rejeitando em mim, e que eu preciso olhar para dentro, porque isso veio me mostrar, né? E aí, mesmo que seja alguém que te rejeitou, você não precisa ficar com raiva dessa pessoa, você não precisa odiar essa pessoa, você não precisa achar essa pessoa a pior pessoa do mundo. Sabe por quê? Porque quando a gente nutre esse sentimento de raiva, de ódio, de rancor, a gente acaba abaixando a nossa frequência, a gente abaixa a nossa energia e automaticamente a gente volta, né, para aquela espiral de não conseguir se expandir, elevar o nosso campo, ficar numa frequência mais alta e melhor, que nos deixa mais leve, mais feliz e nos deixa mais saudável. Então assim, eu posso sim amar o outro, ainda que o outro me rejeite. Entende? Porque escolher amar, né, não significa que você vai estar vivendo com essa pessoa, né? Não significa que você vai forçar uma aproximação, né? Mas quando você escolhe amar, independente dessa pessoa ter te rejeitado, você está elevando o teu campo vibracional, você está elevando a tua frequência, você está elevando o amor dentro de você. Só que assim, Ignis, mas então a pessoa me rejeitou, eu tenho que amar, que jeito? Você não precisa ficar próxima dela, não precisa. Mas você não precisa nutrir um sentimento de raiva e de rancor. Por exemplo, uma situação. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso pra não ficar tão ruim, pra não expor, assim. Eu tenho na minha família, né? Na minha família mesmo, pessoas que eu amo muito, né? Que eu amo. Mas são pessoas que conviver com elas, estar muito próxima delas, acabam me fazendo abaixar minha frequência. Por quê? Porque eu ainda tô num processo de subida de degrau. Eu ainda não consegui, de fato, solidificar essa questão da minha autoestima, né? Quando alguém uma dessas pessoas da minha família muito próximas
fala algo pra mim. Ainda um pouco, hoje menos, dá uma mexida comigo. Então o que eu faço? Né? Eu amo essas pessoas, eu não as, né, não tenho raiva, porém eu evito a aproximação demais. Por quê? Porque eu preciso, agora eu tô fazendo um processo todinho de me internalizar, de me entender e de me curar. Porque foi aquilo que eu falei nos stories dessa semana. Eu, né, tô buscando ficar saudável cada vez, me relacionar comigo de forma mais saudável, para que eu possa me relacionar com o mundo e com as pessoas de uma forma mais saudável. Eu achei, né, eu lembro que eu acho que não sei se eu falei não sei se foi nos stories, se eu falei alguma live, né? Eu achei que eu já tinha, né, até alcançado um processo aí de maturidade, que eu já tinha uma consciência um pouco maior aí das coisas, que eu já tinha alcançado um certo patamar nesse sentido. E nesse ano ficou muito claro que não. Eu ainda preciso fazer um trabalho muito forte aqui para poder de fato solidificar principalmente essa questão da autoestima, porque é exatamente a autoestima que é a raiz da grande maioria dos sofrimentos das pessoas. Por quê? Porque as pessoas entendem a autoestima como aquela coisa tipo assim, eu vou me melhorar esteticamente, visualmente, e eu acho que isso vai elevar minha autoestima. Não, né? Eu coloquei nos stories, a autoestima é o senso de valor que a gente tem sobre nós mesmos, mesmo quando a gente falha, e mesmo quando a gente erra, e mesmo quando a gente não está lá a melhor pessoa do mundo. Mas se a gente não se ama, se a gente não se aceita, e quando eu falo se aceitar, não entendam como pegar, eu sou assim, eu nasci assim, não é a síndrome de Gabriela, entendeu? Sentar em cima do defeito e falar, né? Eu sou assim e que me engulam assim. Não, é sempre estar tentando se desenvolver e se melhorar, né? Então, quando você está num processo de desenvolvimento e de movimento, é quando você começa a se estimar. Então, hoje eu consigo me olhar com mais amor, com mais carinho, com mais acolhimento, porque já faz muito tempo e vocês sabem que eu estou num processo de movimento, de melhoria. Então, só que eu estava num processo de movimento e melhoria relacionado a outras questões que veio desde o ano passado e que eu consegui de fato ter resultados bons e concretos ali. Mas eu ainda não tinha parado para olhar para dentro de mim. Não é para olhar para mim aqui, mas para olhar para dentro de mim. Para olhar, para conhecer a Ignis de fato. Para lidar com as minhas sombras, com as minhas dificuldades e com os meus defeitos. Porque antes eu olhava para isso e o que eu fazia? Eu era rígida, eu não aceitava. Eu me cobrava por que você é assim? Por que você não melhora nisso? Por que você não consegue? Você não tem jeito mesmo, Ignis. Então, o que eu tava fazendo? Eu tava me punindo e eu mesma tava me rejeitando. Então, entende? Eu só consegui ter essa visão, né, dessa forma minha e começar a fazer um trabalho nesse sentido a partir dessa relação que eu vivi. Porque essa relação veio pra me mostrar de forma escancarada. Mas escancarada. Olha, você precisa olhar pra você. Você precisa olhar para suas sombras, olhar para aquilo que você não aceita em você, aquilo que você rejeita em você. Então, essa pessoa que apareceu na sua vida, ela veio somente para te trazer, para te trazer esse grande aprendizado. E é isso que eu tenho feito desde então. Então, gente, voltando a falar da rejeição, a gente morre de medo de ser rejeitado. Então, o que a gente faz o tempo todo? A gente fica o tempo todo tentando fazer as coisas para agradar os outros. E quando a gente faz tudo para agradar o outro, a gente deixa de ser quem a gente é. A gente deixa de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. A gente fica tentando, se espremendo, se esmagando para se encaixar num lugar que às vezes nem é o nosso lugar, né? E aí a gente, para quê? Para receber afeto, para receber atenção, para não sentir a rejeição por parte das outras pessoas, do mundo, enfim. Só que o quanto você está se atropelando? O quanto você está se atropelando? O quanto você se atropela para caber em lugares, profissões, relações? O quanto isso, de fato, não está fazendo parte da tua essência? Então,
E para não se sentir rejeitado, a gente acaba fazendo isso. Quando na verdade a gente precisa olhar e entender o que eu não tô aceitando em mim, que eu estou e não tô querendo mostrar pro mundo quem sou de fato, mas fico querendo o tempo todo me encaixar, o tempo todo. Vocês já viram? Acho que todo mundo já passou por isso, todo mundo passa, e a gente faz isso às vezes, né? A gente fica o tempo todo tentando que se encaixar. Eu não tô falando que assim, gente, é complexo falar disso, porque todo mundo fala, vamos ligar o botão do foda-se. E as pessoas, não é isso. Não é ligar o botão do foda-se, vai. É assim, é fazer um trabalho interno. É olhar pra você, eu preciso melhorar isso, eu preciso acolher esse meu defeito. Acolher o defeito e reconstruí-lo. E ver o que você pode fazer pra melhorar ou pra atenuá-lo. Existem defeitos que teremos para sempre e talvez a gente não consiga eliminá-los, mas a gente pode encontrar caminhos e meios para atenuá-los, fazer com que eles não nos atrapalhem, ou até mesmo alguns defeitos pode até sabendo trabalhar com eles, pode nos beneficiar. Então, voltando, rebobinando, rejeição é o medo de não ser aceito, e por termos medo de não sermos aceitos, a gente se espreme e se atropela para se encaixar em lugares, situações e relações. E quando isso acontece, é o momento que a gente não está querendo lidar com aquilo que é a nossa sombra e com aquilo que está ferido na gente. Os processos de rejeições podem ter acontecido na infância, pode ter acontecido um trauma, pode ter acontecido de alguma forma, né? Quando eu rebobinei para eu entender a questão da rejeição, eu não consegui lembrar de nenhum evento meu em particular familiar, mas eu sim me lembrei da minha adolescência, né? O quanto eu tentava me encaixar nos grupos das minhas amizades, o quanto eu fui rejeitada ali. Só que hoje eu consigo entender, e quando eu me conheço, eu sei quem é a Ignis, eu sei a Ignis que venho construindo. E aí fica muito mais fácil pra mim entender pra onde eu devo ir, com quais pessoas eu devo me relacionar e com quais pessoas eu não devo me relacionar. Eu não tenho que me espremer pra caber em relação nenhuma. E nem quero que ninguém se esprema pra caber numa relação comigo. Muito pelo contrário, eu quero que as relações que eu venha a ter daqui pra frente sejam saudáveis, sejam leves e sejam, de fato, relações que agreguem pra minha vida. Então, quando eu percebo, e eu percebi até recentemente, numa breve amizade que eu tive, que eu tava me espremendo demais pra ser amiga de uma pessoa, e eu falei, mas pra quê? Nossa, só porque eu quero ter uma companhia, só porque eu quero ter alguém pra conversar, e no final das contas eu não tinha nem quem conversar, não tinha nada. E eu tava ali me espremendo, eu falei, não, pera lá, já ficou mais fácil. Eu falei, não briguei, nada, mas assim, não, só não é pra mim. Ai, a pessoa não presta? Não, a pessoa tem o jeito dela. E o jeito dela, que ela não vai mudar e tá tudo bem, ela não é uma má pessoa. É uma forma da qual eu precisei me espremer demais pra estar ali naquela relação. E eu não quero mais. Eu quero simplesmente poder ser eu mesma, que entregar o meu melhor pro mundo, pras pessoas que me rodeiam. E que eu permitir com que as pessoas que se relacionam comigo também sejam elas mesmas. Nós temos defeitos, ninguém é perfeito, né? Eu não quis a perfeição daquela amizade, né? Eu me enganei. Eu tava me espremendo demais pra caber num lugar que não era meu. E tá tudo bem. Mas a pessoa é ruim? Não, a pessoa ela não é ruim. A pessoa tem os defeitos dela e tá tudo bem. E a pessoa tem muitas qualidades também. Porém, a Ignis, dentro daquilo que sou e daquilo que quero e que desejo, das pessoas que eu quero me relacionar, eu tava me espremendo demais pra estar ali. E eu falei, não, melhor não. Deixa eu sair silenciosamente. Não comuniquei, não falei, não briguei, não nada. E se algum momento a pessoa conversar comigo, normal, não tenho raiva, não tenho ressentimento. Foi um entendimento que eu tive. Estou me espremendo pra estar lá, então não quero mais estar ali. Eu vou estar aonde eu não preciso me atropelar, né? Então, é basicamente isso. Não sei se ficou bom esse vídeo, eu vou salvar e vai lá pro meu canal do YouTube. O que vai acontecer? Por que eu coloco lá? Eu sou uma pessoa que facilita muito a vida de vocês. Porque lá vocês colocam pra acelerar, vocês conseguem ver isso aqui mais rapidinho. E agora eu não sei onde encerra este negócio. Ali. Gente, obrigada as pessoas que estiveram presentes. E assim que eu colocar no YouTube,
eu coloco o link aqui pra vocês assistirem e compartilharem se vocês acham que foi bacana e que alguém deve ouvir isso aqui. Um beijo, boa quinta-feira. É quinta, né?